Após a revelação de Vegeta em sua nova forma do Super Saiyajin 3, eu decidi assistir todos os episódios lançados de Dragon Ball Daima até agora e a minha conclusão é que esse anime oferece tudo o que Dragon Ball tem de melhor. Dragon Ball Daima tem um equilíbrio perfeito entre nostalgia, ação, aventura, comédia, boa animação e até consegue expandir a mitologia do universo de forma extremamente interessante. Mas, se eu fosse dizer o motivo para que Dragon Ball Daima seja realmente tudo isso, eu diria que a palavra seria planejamento. Infelizmente, Dragon Ball Super foi um anime que sofreu demais com a falta de um bom planejamento. Dragon Ball Super pode ter sido o sucesso que foi, principalmente durante o seu auge do Torneio do Poder, porém, quem acompanhou desde o início sabe que a impressão era que as coisas só iam acontecendo uma após a outra de forma totalmente improvisada e bagunçada. Dragon Ball Super, na verdade, começou com o filme Batalha dos Deuses, lançado em 2013 sem nenhum compromisso de ser uma história longa. Acontece que o filme foi um sucesso, então mais uma vez a Toei decidiu investir em um novo filme, dessa vez apostando mais na nostalgia, intitulado O Renascimento de Frieza, uma sequência direta do filme anterior que também se provou ser outro sucesso. E agora, tendo produzido esses dois filmes, a Toei Animation pensou: por que não transformar esses dois filmes numa série animada de TV com mais episódios? E foi assim que surgiu o anime de Dragon Ball Super. A ideia era recontar a história desses dois filmes de maneira episódica, estendida e com algumas alterações no roteiro para que fizesse sentido no que a Toei planejava, entre aspas, para o futuro da série. E foi aqui que os problemas começaram. Ambos os filmes Batalha dos Deuses e Renascimento de Frieza, apesar de terem um roteiro extremamente simples, compensaram e muito na animação, que não deixou a desejar em momento algum. Então, como os fãs já tinham sido muito bem agraciados com uma animação esplendorosa nos cinemas, a Toei decidiu que não havia motivo para que o começo do anime, que iria cobrir os acontecimentos dos filmes, tivesse o mesmo capricho. Por exemplo, comparem a cena do Vegeta gritando "Como ousa bater na minha bunda!" no filme e no anime semanal. A diferença é simplesmente brutal. Além disso, tivemos o lendário episódio 5 de Dragon Ball Super, quando Goku se transforma em Super Saiyajin 3 contra o Bills e a galera não perdoou o nível de animação que a Toei entregou. Claro que a galera também forçou a barra tirando o print que não era de quadro-chave e ainda dando um mega zoom nas cenas, mas a revolta no geral foi sim extremamente válida. Se a Toei entregou uma cena de luta memorável como aquela no filme, não sou eu que vou querer comer lixo depois daquilo. Porém, a animação de Dragon Ball Super era apenas um dos problemas. Quem lembra do retcon do Bills afirmando ter usado 70% do seu poder contra Goku em sua forma do Super Saiyajin Deus, e depois dessa fala sendo descartada na série de TV, já que a Toei começou a pensar em prolongar a história a partir daquele momento e com isso elevar o teto de poder do Bills a um patamar desconhecido, provavelmente até hoje, né? Ou ainda se tratando dos nomes de certas transformações, e isso foi muito engraçado. No Renascimento de Frieza, Goku alcança a nova forma do Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin. Cara, sério, vai se fuder. Depois, eles decidiram alterar e resumir o nome dessa forma só pra Super Saiyajin Blue, que foi algo, né, menos ruim. Ou ainda a transformação do Trunks na saga Black, que foi intitulada de Super Saiyajin Rage. Sério, vai se fuder de novo. Quando a gente lembra que quase toda transformação Saiyajin se resume a ficar com raiva, então 90% delas era pra se chamar Super Saiyajin Rage também, afinal Rage se traduz como raiva. Por exemplo, seria muito melhor se eles tivessem chamado de Super Saiyajin Semideus ou algo do tipo. A onda na época era o Super Saiyajin Blue e a sua contraparte, digamos assim, né, o Super Saiyajin Rose do Goku Black, que são transformações divinas. Então, já que o Trunks assumiu uma forma em que ele fica meio Super Saiyajin e meio Super Saiyajin Blue, com uma aura parte amarela, parte azul, que chamasse então de Super Saiyajin Semideus, por exemplo. Faria até mais sentido, já que ele é filho de um Saiyajin com uma terráquea, mas enfim, né? Como eu disse, tudo parecia só ir acontecendo de forma atropelada uma após a outra. E isso que eu nem falei do mangá de Dragon Ball Super. A princípio, a história base, ou o esqueleto de Dragon Ball Super, era escrito pelo próprio Akira Toriyama, e a partir disso, a Toei usava esse esqueleto como base para criar a série animada, enquanto a Shonen Jump usava esse mesmo esqueleto para criar o seu mangá mensal. O problema é que cada uma dessas mídias decidiu seguir o seu próprio caminho, cada uma com
informações próprias que não conversavam entre si. Então a pergunta que fica é: o que eu devo considerar? Tanto o anime quanto o mangá eram canônicos, mas cada um decidiu seguir o seu próprio caminho. Então, pra que lado eu devo olhar? Ou seja, já deu pra ter uma noção de como Dragon Ball Super teve um planejamento péssimo, mas que conseguiu, se encontrar no meio do caminho. Afinal, todo o sucesso do fim da série não foi à toa e eu reconheço esse mérito. Mas agora falando sobre Dragon Ball Daima, eu vejo que a Toei Animation conseguiu ajustar o principal problema que Dragon Ball Super teve: planejamento. Em março de 2018, tivemos a notícia de que a Toei Animation planejava criar um departamento inteiramente focado na franquia Dragon Ball, e agora, em 2024, ou no caso 2025, estamos vendo o resultado de um bom planejamento. Quando tivemos o anúncio de Dragon Ball Daima, eu confesso que eu achei uma decisão ousada querer repetir o plot de Dragon Ball GT, transformando não apenas o Goku em criança, mas agora a maior parte do elenco principal também. Eu digo isso porque o anime de Dragon Ball teve o seu auge de popularidade justamente pelo excesso de músculo e testosterona em tela, com os músculos cada vez maiores. Então transformar quase todo o elenco principal da série em criança parecia ser pedir para perder dinheiro. E aqui eu não digo ter prejuízo necessariamente, já que a primeira fase de Dragon Ball também fez um sucesso enorme com o Goku criança, mas sim deixar de ganhar ainda mais dinheiro do que eles poderiam. Ao mesmo tempo, eu também achei uma decisão muito corajosa e confiante por parte da Toei repetir o plot de Dragon Ball GT, sabendo que hoje em dia ele é o anime menos bem lembrado pelos fãs, fora alguns elementos soltos, como Super Saiyajin 4 ou a abertura do anime. Então, vendo que eles quiseram repetir esse plot em Dragon Ball Daima, eu senti uma certa confiança na Toei, como se ela estivesse dizendo pra gente: relaxa, que eu sei o que eu tô fazendo. O primeiro episódio do anime finalmente estreou em outubro de 2024 e esse sentimento só se confirmou. O primeiro episódio foi um show de nostalgia, relembrando diversos momentos da saga Buu, que foi a que eu particularmente mais acompanhei durante a minha infância, com diversas cenas refeitas e que, ainda por cima, faziam referência a cenas de lutas do mangá, literais quadros de lutas do mangá. Claro que a intenção da Toei com isso era gerar uma máquina de cortes em redes sociais, com diversos perfis repostando essas cenas refeitas com uma animação totalmente nova e caprichada. Então, olha só como a Toei tá refazendo o anime de Dragon Ball, olha só como tá excelente a nova animação de Dragon Ball, simplesmente para chamar atenção. Porém, apesar da Toei querer esse marketing gratuito, toda essa nostalgia também era importante para o que Dragon Ball Daima viria a explorar. Daima termina pouco tempo após a saga Buu e veio com a intenção de expandir ainda mais a mitologia do universo de Dragon Ball, especialmente se tratando de elementos presentes durante a própria saga Buu. Por exemplo, descobrimos que a raça do Piccolo, os Namekusins, e a raça do Supremo Senhor Kaiô, os chamados Glints, todos eles vieram originalmente do Reino dos Demônios. Descobrimos também que Dabura, um dos grandes vilões da saga Buu, era o antigo rei supremo desse Reino dos Demônios antes da sua morte. Descobrimos também que Majin Buu foi uma criação originalmente pensada no Reino dos Demônios e ainda que a palavra Majin se refere a todos os seres originados desse mundo, afinal, a palavra Majin significa literalmente pessoa-demônio. Então, Dragon Ball Daima vem para expandir a mitologia desse universo e consegue fazer isso muito bem. Piccolo, que também viaja para o mundo dos demônios, revela mais do passado de sua família e sua raça, que decidiu fugir do reino dos demônios para o mundo conhecido como Namekusei. E o mesmo vale para o Supremo Senhor Kaiô, que descobrimos serem criaturas nascidas de árvores que habitavam o reino dos demônios, antes delas serem destruídas. Isso significa que a raça dos Glints, como eles são chamados, um dia vão acabar entrando em extinção. Não tivemos nenhum grande momento de catarse em relação a essas descobertas, mas ainda assim são informações que expandem o nosso conhecimento sobre o universo da série. E pode parecer meio aleatório o fato de todo esse povo se originar do mesmo universo, mas a desculpa criada pelo roteiro está na semelhança das orelhas que essas raças dividem.
Tanto a raça do Piccolo quanto a do Supremo Senhor Kaiô, assim como o próprio Dabura, possuem orelhas pontiagudas, que descobrimos ser uma característica em comum de todas as pessoas que vivem nesse mundo, ou pelo menos que vieram do reino dos demônios. Ou seja, todos eles são originalmente considerados demônios, ou no caso, Majin. E eu vou dizer pra vocês que conhecer mais sobre vários dos elementos que aparecem na saga Buu tem um peso maior pra mim, já que, como eu disse, né, foi a saga que mais me marcou durante a infância. Então saber mais sobre a raça do Supremo Senhor Kaiô, de onde surgiu o Dabura e o próprio Majin Buu, tem sido muito interessante, já que todos eles, né, todos esses elementos pareciam ter surgido meio que do nada naquela época. E convenhamos, né, foi bem do nada. Mas, claro, como ainda estamos falando de Dragon Ball, soluções fáceis e simples de roteiro estão sempre presentes. Por exemplo, descobrimos como Kibito e o Supremo Senhor Kaiô desfizeram a fusão que eles haviam feito durante a saga Buu. Eles explicam que, assim como a energia de Majin Buu desfez a fusão Potara de Goku e Vegeta, eles pediram para que Majin Buu fizesse a exata mesma coisa para desfazer a fusão dos dois. Também vimos como um antigo membro da raça Namekusei foi capaz de reverter as esferas do dragão da Terra que haviam sido transformadas em pedra para serem usadas pelo novo vilão desse arco. Logo depois, o vilão Goma tenta fazer os 3 desejos para o Shenlong, mas o dragão vem com a desculpa de que só clientes fiéis podem pedir 3 desejos. Segundo o Shenlong, novatos desconhecidos como ele só podiam pedir um único desejo e ele simplesmente vai embora com essa desculpa furada. Ou mesmo quando descobrimos que no reino dos demônios existem insetos que, se ingeridos por 2 pessoas, são capazes de realizar uma fusão entre elas, algo que obviamente será usado mais pra frente. Além disso, a comédia também é muito presente na série. Ainda quando falamos do Shenlong, a série brinca com as nuances que surgem quando fazemos algum desejo. Por exemplo, quando o Rei Goma pede para que o elenco seja transformado em crianças, Shenlong pensa um pouco e pergunta: mas crianças de qual faixa etária mais ou menos? Até que Goma diz, uns 6 ou 7 anos. Mas Shenlong rebate com outra pergunta. Mas e aqueles que já eram crianças? Eu faço o que com elas? E o Goma responde pra simplesmente transforma em bebê então, né? Que saco! Você é muito detalhista! Cara, esse diálogo foi simplesmente maravilhoso, porque Dragon Ball é isso, e quando a gente para pra pensar na possibilidade de encontrar, por exemplo, um gênio da lâmpada, é exatamente esse tipo de nuance que normalmente não é explorado. Então, Dragon Ball Daima consegue equilibrar muito bem todos esses elementos, seja a mitologia do universo, a nostalgia, a comédia, brinca com essas soluções de roteiro baratas e ainda por cima trabalha muito bem a aventura e a ação. Tudo num espetáculo de animação extremamente bem feito. Tem sido muito bom ver os personagens explorando cada canto desse novo mundo dos demônios que eles estão conhecendo, e cada pequena batalha que eles enfrentam dá um show de coreografia e animação. Pra vocês terem noção, até mesmo as lutas mais irrelevantes têm uma atenção e um cuidado acima da média. O anime não apela pra um monte de frame repetido pra comer tempo de tela e fingir que estão animando alguma coisa. Cada pequena batalha tem uma coreografia muito bem pensada e muito bem animada. É um negócio que dá gosto de assistir e não querer perder nenhum detalhe, porque cada pequeno momento dessa aventura acaba sendo único na série. Pra quem não assistiu Dragon Ball Daima, eu recomendo demais vocês darem uma chance, porque realmente vale muito a pena. Agora, se você quiser mais vídeos sobre Dragon Ball Daima ou o universo de Dragon Ball como um todo aqui no canal, lembra de conferir a sua inscrição aqui embaixo, e caso você queira saber mais detalhes sobre a transformação do Vegeta em Super Saiyajin 3, eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal que vai aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!